Graças a Deus. Eu quero compartilhar com você um pouco hoje do poder de uma mãe que ora por um filho. O poder da oração de uma mãe. E o poder que a mãe que ora tem. Então tem poder na vida de uma mãe que ora. Amém? Você acredita nisso? Pode haver um presente melhor para uma mãe do que a salvação de um filho? O maior desejo do coração de uma mãe é que o filho dela seja salvo, seja guardado, seja abençoado, seja protegido pelo Senhor. Toda mãe ora pelo seu filho, seja ela de que religião for, seja a mãe que for, morando onde morar, ela ora pelo filho, porque a mãe, ela quer a salvação, ela quer a proteção, ela quer o livramento para a vida do filho. Depois que se torna mãe, ela começa a ver tudo diferente, o mundo fica diferente, as outras pessoas ficam diferentes, o sentimento muda, parece que o coração dela fica dilatado, fica maior, e aí ela fica muito mais sensível e ela passa a ver coisas que antes de ser mãe ela não se dava conta, não prestava atenção. Mas eu quero conversar com você um pouquinho sobre o poder da mãe que ora pelo filho, ok? Então, o maior presente que uma mãe pode querer, e eu já vi alguns filhos corajosos, tá? Que deve ter uma conta bancária muito recheada, que eles perguntam para a mãe assim: o que a senhora gostaria de ganhar, né? E alguns filhos perguntam, e as mães vão lá e faz a lista delas, né? Mostra as sugestões dos presentes que elas gostariam, mas bem lá no fundo, o presente que ela gostaria de ganhar é ver o filho bem, é ver o filho saudável, é ver o filho vivendo, desfrutando a vida, é ver o filho livre de qualquer jugo, de qualquer pendência, de qualquer nível de escravidão, de opressão, de qualquer perturbação, de prejuízo, de vergonha, de decepção, de frustração. É tanto que se ela pudesse, ela tomaria a frente de todas as experiências ruins que o filho tivesse que passar na vida. E ela chega a dizer mesmo, se eu tivesse hoje falando no dia dos pais, eu ia estar falando a mesma coisa para os pais, porque os pais também, as mães e os pais, eles têm aquele sentimento de não conseguir, de não aceitar, de não ficar bem, de saber que o filho está sofrendo. Então muitos deles chegam a dizer assim: eu gostaria que essa dor passasse. Eu gostaria que essa dor passasse para mim. A mamãezinha ora quando o bebezinho está com febre, está gemendo, está com dor, de reação de vacina. O bebê que tomou a vacina, a mãe que queria ter a reação. Ela diz: se pudesse, tá? Se eu pudesse tirar essa dor. Ok, então o melhor presente que uma mãe pode desejar é que o filho esteja bem, que ele esteja bem sucedido. E aí, nós, filhos, às vezes não compreendemos, às vezes ficamos impacientes. Tá muito alto, tá dando um ecão, tá? Obrigada. Às vezes ficamos impacientes na nossa imaturidade, na nossa ignorância. Às vezes não entendemos por que a mãe fala tanto, alerta tanto, ensina tanto e tudo ela quer falar. E aí um dia desse, acho que uns 2 anos atrás, quando eu precisei exercitar a minha fé no nível mais profundo, né? De confiar que onde as minhas filhas estivessem, Deus estaria guardando. E eu fui compreender por que a mãe investe tanto, por que a mãe alerta tanto, por que a mãe avisa tanto. Eu vi como se a mãe estivesse preparando a mala do filho, preparando a bagagem do filho, para ele enfrentar a vida. Então ali ela quer colocar tudo o que ela sabe que vai proteger esse filho, que vai servir para ele. E aí,
No sentido literal, quando uma mãe vai preparar a mochila de um filho para uma viagem ou para um passeio, ela coloca tanta coisa que quando ele chega, que ele vai conferir a mala, se ele puder, ele tira metade. É ou não é? Não sei se você já viu isso. Mãe, mas para que isso? Porque se esfriar, você tem um casaco. Mas já tem um casaco, mas a senhora está mandando outro. Mas se molhar aquele, você já vai ter um reserva. Mãe, para que você está botando remédio na minha mochila? Para que você está colocando isso? Para que você está colocando tanta bolacha na minha mochila? Eu vou só ali no encontro e já volto. Né? A mãe preparando a mochila dos adolescentes, o bichinho quase não aguenta carregar. Pois é, eu percebi que nós fazemos isso quando nós estamos treinando nossos filhos ao longo da vida, no dia a dia. Nós olhamos para os nossos filhos e colocamos na vida deles hoje aquilo que nós sabemos que eles vão precisar no futuro. Conseguiu ajeitar o som? Tá bom o som para vocês aí? Tá não, né? Eu tô afastando porque tá alto demais aqui para mim, né? Se eu falar assim fica melhor para vocês? Então o negócio é aqui em cima. Vocês orem aí porque eu tô precisando de anjo aqui. Nessas caixas aqui, viu? Porque a minha voz é voz de trovão, irmãos. Quase que eu não preciso microfone. Se eu falar sem microfone, você recebe do mesmo jeito, amém? Viu? Então, ao longo da vida, nós temos essa missão de preparar. E se nós formos mulheres de Deus, mães segundo o coração de Deus, nós vamos saber exatamente o que colocar na bagagem dos nossos filhos, para que ele tenha êxito ao longo da vida. E não pode faltar nessa bagagem temor de Deus. Não pode faltar nessa bagagem reverência, conhecimento da palavra de Deus. Então, eu entendo que tudo que uma mãe pode fazer para que ela seja uma mãe de êxito é investir a palavra de Deus na vida dos filhos. É investir o conhecimento revelador da palavra de Deus na vida dos filhos. E orar por esses filhos e investir na alma deles. E a palavra de Deus é tão linda que ela diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, a mente dele vai fazer ele se lembrar. Mesmo que ele esteja num caminho diferente, numa rota diferente, ele vai receber aquele alerta. O Espírito de Deus vai dar aquele alerta nele, e ele vai se lembrar do verdadeiro caminho. Porque uma mãe comprometida com a palavra, comprometida com a família, comprometida com o propósito de Deus, comprometida com a dádiva, a honra da maternidade, essa mãe investiu na vida desse filho. E então, mesmo que algum dia ele queira ter uma experiência diferente, ela pode ficar tranquila que Deus vai conduzir e ele vai voltar. Amém? Mas veja bem, hoje, no dia das mães, tem um chamado à oração, especialmente hoje. E os nossos votos para que seja sempre uma mãe segundo o coração de Deus. Esse é o desejo que eu tenho para você. Isso é o que eu desejo para todas as mães. Porque o que me sustentou até hoje nessa jornada foi a vida de oração. Eu não nasci em oração, eu não vivi a vida inteira orando, mas quando eu entendi o poder da oração de uma mãe, a minha vida com a minha família mudou. E eu herdei isso da minha terceira geração, porque por causa da misericórdia de Deus, eu venho de uma avó, de uma bisavó que viveu 103 anos e ela orava, e a minha avó orava, e a minha mãe orava. A cena que mais marcou a nossa vida de filhos dentro de casa foi muitas e muitas vezes, e várias vezes no dia.
nós chegávamos em casa e encontrávamos a nossa mãe de joelho, orando por nós. Então, quando nós tivemos que criar nossos filhos, e nós tentamos de várias maneiras, e nós tentamos na marra, e nós tentamos na birra, e nós tentamos na força do braço, quando nós vimos que estávamos tendo prejuízo, nós entendemos que não teria esperança nessa relação, nessa caminhada, se nós não entendêssemos o caminho da oração. Amém? E então, para a glória de Deus, por causa da bondade de Deus, ainda em tempo, nós nos despertamos para seguir a mesma caminhada que nós aprendemos na nossa casa com os nossos pais. E por causa do amor de Deus, hoje nós temos nossos filhos que olham para nós e sabem o que é que uma pessoa deve fazer no momento de desafio, no momento de dúvida, no momento de conflito, no momento de pavor, no momento de insegurança. Esteja onde estiver, os meus filhos saberão o que fazer. Amém? E que seja assim na sua casa também. Ser mãe é ser líder, pois ninguém influencia mais do que uma mãe. A mãe carrega no coração e carrega no ventre, carrega nos braços, carrega nos sonhos e carrega nos joelhos, carrega nas orações. Nenhuma outra força na vida de uma criança é tão poderosa e influente como a presença de uma mãe. Por isso aumenta a nossa responsabilidade diante de Deus, porque se nós temos tanto poder de influenciar uma criança, de influenciar um ser, nós precisamos entender que nós temos a missão de preparar filhos para Deus. Nós precisamos entender que se Deus nos deu a dádiva de gerar, o nosso útero não nos pertence, e então geramos filhos para Deus. E quando eu entendo essa verdade, eu passo a respeitar muito mais esse presente maravilhoso que Deus colocou na minha vida, que é um filho. Eu passo a honrar mais esse filho, honrar investindo na vida dele, preparando ele para uma caminhada com Deus, ensinando esse filho a acreditar em Deus, temer a Deus, honrar a Deus. E eu quero dizer para você que Deus está procurando mães que encontrem tempo para orar pelos seus filhos. Amém? Eu quero perguntar, eu quero dizer de novo para você, mamãe que está aqui: e os homens, os maridos vão abençoar essas mulheres, vão ajudar as suas esposas, vão investir na vida delas, para que não falte nelas ânimo para orar pela vida dos filhos. Os maridos são e serão facilitadores do ministério da mulher dentro de casa, porque Deus te deu a esposa para ser sua ajudadora. E nada mais justo que o sacerdote investir nessa mulher, nesse presente maravilhoso que Deus te deu. E ela precisa estar bem, ela precisa estar feliz, ela precisa estar saudável, para ela derramar da essência dela na vida do seu filho. Ela precisa entender a responsabilidade dela de não denegrir a imagem do pai perante o filho, mas a sua parte de pai é honrar essa mãe na frente do seu filho, na ausência do filho, para que ela esteja bem, para que ela consiga cumprir essa missão que não é fácil, mas que ela é capaz, porque senão Deus não teria dado para nós. Eu quero dizer para você, mãe, você é capaz. Pai, sacerdote, você é capaz, você tem sabedoria, e você tem recurso emocional, e você tem autoridade espiritual para investir na alma da sua esposa, para que ela seja uma mãe melhor, para que ela cumpra melhor essa tarefa. Investir primeiro e não cobrar primeiro. Abraçar e socorrer essa mãe quando ela estiver sofrendo, assustada, apavorada por causa do filho, quando ela não souber o que fazer. E não ficar colocando mais peso e dizendo: a culpa é sua, e a esposa dizer: mas a culpa é sua, mas a culpa é sua, e cada um põe a culpa no outro. E enquanto isso a criança está ali crescendo sem entender
para onde que ela vai olhar? Nós precisamos nos unir como família para investir nesse presente maravilhoso que Deus colocou dentro da nossa casa. Amém? Então veja bem, Deus está procurando mães que encontrem tempo para orar pelos filhos. Se tiver mais mães orando, nós teremos mais crianças, mais adolescentes libertos. E se tivermos uma geração liberta, nós teremos um futuro de esperança. Nós teremos um futuro onde as pessoas vão poder olhar e dizer: sim, aqui o certo é para fazer, é assim que tem que fazer. Ah, como foi? Ah, eu aprendi com os meus pais. O legado que nós vamos deixar. E quando eu falo de bagagem dessa caminhada, é preciso ser de Deus para saber o que colocar nessa bagagem. Porque se não for uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo, quando o filho chegar em casa precisando de uma orientação, ele vai responder na carne. Quando o filho chegar dizendo: eu apanhei, eu estou muito chateado porque eu apanhei, ele vai dizer: vai lá e bate de novo. E quando ele escutar você pregando na igreja, ele vai dizer: está diferente. Está diferente. Vocês estão entendendo? Colocar na bagagem honestidade, porque ele vai precisar. Colocar na bagagem coragem, porque ele vai precisar. Porque a vida não alivia para ninguém. Colocar na bagagem ousadia e tirar a petulância. Colocar na bagagem esperança e não olhar para ele e dizer: esquece isso, porque aqui em casa a gente não pode fazer isso. Esquece isso porque não tem dinheiro. Esquece isso. Nós precisamos saber o que nós vamos colocar na bagagem dos nossos filhos, porque vai chegar um momento que eles estarão bem longe de nós, e isso é fato. Quem dera se eles fossem ficar do nosso lado, no nosso braço a vida inteira, mas não é assim. Eles vão precisar reagir diante da vida, e é muito bom que eles tenham o que se lembrar. É muito bom que eles tenham motivo para voltar o dia que eles forem. Nossa responsabilidade é grande, e o começo dessa jornada não tem outro lugar, não tem outro ponto de partida a não ser decidir por uma vida de oração. Não tem outro lugar, não tem outro caminho. Veja bem, a pressa tem sido uma marca dessa geração. Nós não temos tempo para nada. A coisa mais comum agora é a gente dizer assim: eu estou tão sem tempo, eu estou sem tempo. E você vai ouvir até criança dizendo que está sem tempo. Sem tempo. Está muito ocupado, fazendo tanta coisa. Ocupado, fazendo tanta coisa, administrando de forma errada, equivocada o tempo. Então nós precisamos olhar para isso e entender que nós corremos o dia todo. Nós vivemos debaixo do peso do estresse e ficamos cansados demais sem chegar a lugar nenhum. E então o nosso desafio, a partir desse ponto que nós estamos tocando hoje, é começando por uma vida de oração. Começando por investir tempo de oração. Os pais não têm tempo para os filhos. A família deixou de ser a prioridade. E por isso nós precisamos nos levantar em favor dos nossos filhos e da nossa família. Nós precisamos de mães que passem tempo orando, que falem de Deus para os seus filhos e que falem dos seus filhos para Deus. Nós precisamos de alguém que faça isso por nós, para a glória de Deus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Nós tivemos isso na nossa vida. Nós tivemos avós e mães que falavam de Deus para nós e falavam de nós para Deus. Que coisa maravilhosa.
E nós sabemos, e onde nós estivéssemos, onde nós andássemos, nós podíamos sentir o peso dessa oração. Eu vou denunciar o Beto agora. Porque eu falei de onde estiver, né? E senti o peso da oração. E o Beto, quando tinha 10 anos de idade, ele gostava de fugir para a rua para brincar e sumia. E a mamãe não tinha celular para ligar. Com 10 anos, nem um adulto tinha celular, quanto mais uma criança. Hoje não, hoje você... E hoje as crianças nem saem mais de casa para brincar, né? Porque ficam trancadas dentro do quarto jogando. Isso é assunto para outro dia. Mas o Beto ia longe com os coleguinhas, longe. A mamãe não sabia mais o que fazer. A mamãe colocava o rosto na janela e ela gritava: Roberto! Lá pela 6ª vez. Quando ela via que não tinha como ele ouvir, ele devia estar muito longe, a mamãe ia para dentro do quarto, dobrava o joelho, e a mamãe orava, e ela dizia assim: Deus, onde o Beto estiver, toca nele agora e traz. Não passava muito tempo, Ju, ele entrava, Paulinho, o Beto chegava, e ele, algumas vezes ele chegava bem, chegava de boa, mas teve um dia que eu nunca mais esqueci. A mamãe dobrou o joelho e eu vi mamãe orando lá no quarto, e ela dizia assim: Deus, onde ele estiver, eu não sei onde ele está, mas o Senhor sabe, toca nele agora. Parece piada o que eu vou te contar. Cuidado quando você falar para Deus tocar seu filho. Aí ela voltou para a janela, ela fez o pedido, eu vou para a janela esperar, porque eu sei que ele vai chegar. E aí na frente da nossa casa passava a rodovia BR-101. Passava os carros lá, e a mamãe olhou, lá longe vinha um menininho magrelinho, correndo. E aí quando ele olhou e viu que ela estava na janela, sabe aquela porta que é cortada no meio assim, para fazer uma janela? Ela fechou, abriu a janela e ficou debruçada na metade, esperando a resposta de Deus. Aí lá vem o Beto, e aí quando ele viu que a porta está fechada, ele fazia assim: abre, abre. E ela só fez assim, ele passou, foi direto pro banheiro. Desculpa, mano. Deu uma dor de barriga nele. No outro dia, ele falou assim: mãe, eu posso ir em tal lugar? Desculpa, mano. Com todo respeito. Eu tô rindo, mas é com respeito. Isso é só uma pequena amostra de como Deus se importa com a oração da mãe. Como Deus se importa com o pedido da mãe, com o coração da mãe. Coisa linda a maneira como a Bispa Socorro fez a abertura aqui hoje. Jesus estava na cruz, estava sofrendo. Ele podia pensar só nele. E cada um que dê seu jeito aí, está doendo aqui, eu vou morrer. Mas ele ainda se preocupa. E ele não deixa filho órfão e não deixa mãe sem filho. Ele se preocupa, ele se importa. Que coisa linda. Como Deus é maravilhoso, cuidadoso. Sim, pode aplaudir Jesus. Pode aplaudir Jesus. Ele se importa. Ele se importa. Depois eu pago uma pizza para você, mano, para consertar isso aí. Tá bom? Então nós precisamos de mães que tenham tempo, que passem tempo orando, falando dos filhos para Deus, e também passem tempo falando de Deus para os filhos. É muito importante isso para os nossos filhos. Precisamos de mães que derramem o coração diante de Deus em fervente oração. Mães que passam mais tempo no altar da intercessão.
Do mesmo modo, queridos, do mesmo modo que nós conseguimos tempo para fazer tantas coisas como salão, shopping, academia, e tudo isso é importante e você merece. Tudo isso você merece. Você merece ir para o salão toda semana. Você merece ir para a academia, você merece ir para o shopping, gastar. Você merece. Não tem problema não, que você tenha tempo para isso, mas que você também tenha tempo para orar pelos seus filhos. Investimos tanto tempo, jogamos fora tanto tempo diante da internet, na rede social. Os nossos filhos estão do nosso lado, agonizando, mendigando atenção. Tem jovens postando na rede social assim: alguém aí para conversar? Me chama no Zap. Bota o telefone dele em público no Face. Alguém aí para conversar? Me chama no Zap. Oh, amados, mendicância emocional. O pai está dentro de casa, a mãe está dentro de casa, a tia, a avó, o irmão, e a criança está lá numa janela dizendo: me chama no Zap, vamos conversar. Que sede é essa? Que fome é essa? Que falta é essa? Que a mãe e o pai não conseguiu suprir. Claro que de nós mesmos nós não temos nada. De nós mesmos nós não teremos mais do que dinheiro para dar para eles. De nós mesmos nós só teremos o melhor tênis, o melhor celular, a melhor roupa. É só o que a gente vai ter. Mas o mais importante mesmo, se for de nós, a gente não vai conseguir. Onde nós estamos quando nossos filhos estão pedindo para chamar no Zap para conversar de madrugada? Com quem eles estão falando? Então nós podemos sim fazer tantas coisas para nós, mas que não nos falte tempo de investir na vida de oração a respeito dos nossos filhos. A maior influência que uma mãe pode exercer na vida dos filhos é por meio da oração. Nós temos que priorizar, organizar nossa vida em favor disso. Eu conheço o exemplo de uma mulher que com sua dedicação preparou homens fortes, poderosos a serviço do reino. 19 filhos. Tem alguém aqui que teve 19 filhos? 19. Eu conheci alguém que tem 13. Susana Wesley teve 19 filhos. Numa época em que não tinha a tecnologia que tem hoje. Não tinha máquina de lavar. Não tinha o conforto que tem hoje, que a modernidade trouxe. E ela criou 19 filhos. Sabe o que parece absurdo que essa mulher fazia? Ela não abria mão de orar por esses filhos 1 hora por dia. 1 hora por dia. Ela se trancava no quarto e nenhum deles ousava interrompê-la, porque ela estava orando por eles, e eles sabiam que ela estava orando por eles. 1 hora é muito, apóstolo, 1 hora é muito. Não, não é muito não. Quando você divide 60 por 19, dá 3 minutos para cada filho. Precisa de muita fé para fazer uma oração SOS por cada menino e garantir o futuro deles diante de Deus. E sabe quem são esses homens? Quem foram esses homens? Sabe qual foi o resultado desse investimento na vida, na casa dessa mulher? A igreja metodista wesleyana. Fruto da oração de uma mulher incansável, que gerou John Wesley, que gerou Charles Wesley, um dos compositores dos hinos da harpa cristã, do inário cristão, com palavras proféticas. Então ela tirava 3 minutos de oração por cada filho por dia, e isso trouxe uma conquista que o mundo não pode negar até hoje.
homens de fé, homens santos, avivalistas, evangelistas, profetas, teólogos, conhecedores da palavra, cheios da revelação. E aí essa atitude dessa mulher mexe comigo, me desafia, e eu fico pensando, o que eu estou fazendo? Reclamar do seu filho, 1 hora reclamando dele, 2 horas falando mal do seu filho, não vai mudar a realidade dele. Mas 3 minutos de oração por dia, você pode garantir o futuro do seu filho. Amém? Vale a pena orar pelos nossos filhos, vale a pena investir na vida dos nossos filhos. Nós precisamos de mães que, mesmo na agitação desse mundo, tenham tempo para buscar a Deus em favor dos seus filhos. Começar é muito fácil, amados, difícil é perseverar. Muitos falam e pregam sobre oração, mas poucos oram de verdade. Não desista de orar pelos seus filhos. Eu sei que enquanto eu estou falando aqui, tem corações de mães aí ardendo e dizendo: ei, amanhã mesmo eu já vou começar a estabelecer 1 hora de oração. Eu só tenho 2 filhos, eu só tenho 3. Eu posso orar 1 hora por cada um. Eu posso orar, mas eu passo o dia todo dizendo assim: ai Senhor, meu filho está lá na faculdade, ai Senhor, guarda ele, ai Senhor. Ei, é diferente. Isso não é levantar um altar de oração. Você andar pela casa falando do seu filho, você passar roupa, lavar roupa, fazer comida, dirigir dizendo: ai Senhor, e agora onde é que está meu filhinho, Senhor? Envia um anjo lá. Não tem problema, faça. Mas isso não é um altar de oração. Deus não responde essa oração que a senhora está falando, responde. Mas imagine se, além disso, se você levantar um altar de oração dentro da sua casa pela vida dos seus filhos. E aí tem coração de mãe aí queimando e dizendo: o meu filho vai mudar, o meu filho vai ser resgatado, o meu filho vai ser transformado, eu não vou desistir. Glória a Deus por esse sentimento e seu Espírito Santo te impulsionando. E aí você vai começar. E o meu desejo e a minha oração é que você não apenas comece, mas que você persevere na vida de oração. Porque Deus tem um chamego com gente insistente. Eu vou repetir: Deus tem um chamego com gente insistente. Amém? Deus, ele tem um negócio com gente perseverante, com gente que não desiste. Deus investe numa pessoa que não desiste. Não desista dos seus filhos, não desista de investir na vida deles, para que eles amem a Deus. Emita decretos sobre eles todos os dias. Todos os dias. Deus mandou Moisés dizer ao povo, Deuteronômio capítulo 6, no versículo 4. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. E o versículo 7 vai dizer: tu os inculcarás aos teus filhos e deles falarás, seja sentado em tua casa, andando no caminho, na hora que você deitar e na hora de levantar. Quando você se deitar com seu filhinho, não vai contar para ele fantasia de lobo mau e Cinderela e Branca de Neve, não. Ele decora, você já viu como ele decora, ele é esperto. Aproveita então e conte a verdade para ele. Conte a verdade que liberta, que aí ele vai dormir pensando, ele vai dormir vivendo, sonhando, e não vai dormir fantasiando. Apresente a verdade para ele e não a fantasia. Inculcarás, inculcar é falar até a verdade entrar, até a pessoa começar a repetir, até você olhar para o seu filho e ele está dizendo: né papai, é assim que Jesus falou, né mãe, que foi assim que Deus fez. Olha que coisa maravilhosa. É possível? É possível.
eu não sei o termo e estou com medo de errar, mas a gente fica meio abobalhado, olhando para os nossos bebês e dizendo: como é inteligente, como aprende rápido, olha o que ele está fazendo, só tem 1 mês, só tem 2 meses, olha só, com 5 meses, olha, já quer andar com 7 meses, com 8 meses, e a gente fica ali, se exibindo, como aquele apóstolo falou aqui, né? O meu já tem 10 dentes, o meu só tem 2, o meu começou a falar, o meu já quer cantar, e a gente fica se exibindo. Ei, o que é que você está fazendo com essa inteligência do seu filho, do seu bebê? Como é que você está aproveitando isso? O que é que você está ensinando para ele? O Senhor Deus disse para Moisés falar para o povo assim, e ele reuniu os líderes de família, os sacerdotes, e se fosse hoje, ele reuniria os pais, homens e mulheres, porque naquela época era só os homens mesmo, o peso, né? E aí ele reúne e diz assim: inculcarás nos seus filhos, oh meu Deus, e vocês vão falar desse mandamento, dos princípios, sentado em casa depois do culto, não é para falar mal do pregador na mesa, sentado em casa diante dos filhos, não é para falar da roupa do irmão, não é para falar do irmão desafinado na igreja, é para saborear, é para fazer igual ovelha, é para ruminar a palavra que você recebeu no culto, no altar. Não é para rir de ninguém, porque eles são piquititinhos, mas eles estão prestando atenção no contexto, no que está acontecendo em volta deles. Inculcarás, deles falarás, deles o que? Dos mandamentos, sentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar com eles e na hora de levantar. O versículo 9 mexeu muito comigo, porque eu me lembrei das conversas que eu tenho com as minhas discípulas nos nossos momentos de oração. Olha só o versículo 9. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais. E ali está escrito, naquela versão ali, ele detalhou assim, a mezuzá, né? Aqui nessa TV está cortado. A mezuzá. Mezuzá é um objeto assim, um tubinho, que você encontra lá em Jerusalém. Tomara que você vá em Jerusalém para buscar a sua mezuzá. E aí dentro dele você coloca as promessas de Deus, os princípios de Deus, e você põe na porta da sua casa, no umbral da porta. Isso é um ato profético, é um ritual de honra. E aí seu filho vai dizer assim: mas o que é isso, pai? Aí você vai dizer: por quê? O que é que tem ali? Mas eu não tenho a mezuzá em casa. Aí o que eu converso com as mulheres aqui da igreja? Minha irmã, cola no espelho, cola na geladeira essa palavra, veste na camisa, escreve na sua camisa, faz um adesivo, coloca no seu carro, escreve a palavra para todo lugar, que é para você não esquecer. Se o marido for santo, se o marido for convertido, melhor ainda, vai ficar mais fácil, porque se ele não for convertido, ela vai ter que escrever em alguns lugares que não incomode a ele. Senão ele vai dizer que está bagunçando a decoração da casa. Mas olha só, me identifiquei demais com isso aqui. E tu escreverás nos umbrais e nas portas da sua casa. Quando o filho sair, ele sabe o que a palavra ensina para ele, como é que ele tem que agir na rua. Quando o filho volta, a palavra está ali garantindo que ele chegou no melhor lugar, no lugar seguro, no lugar da presença, no lugar da comunhão, no lugar da honra, no lugar da bênção, porque assim será a sua casa, o lugar da bênção de Deus para os seus filhos e para todos os que estão lá. Amém. Graças a Deus.
Aleluias. E eu vou precisar encurtar aqui, viu, amados? Como nós temos tratado nossos filhos. Você concorda comigo que seu filho é um presente que Deus te deu? Né? Eu demorei muito ter coragem para pronunciar isso. Demorei muito acreditar nisso. Porque era mais fácil ser covarde, era mais fácil ser coitadinha, ser amarguradazinha, vitimazinha. Mas eu sou um milagre, eu sou uma bênção na vida da minha família. E todos vocês deveriam sentir isso. Você é uma bênção na vida da sua família. Talvez eles não entendam agora, talvez eles não entendam ainda, mas você é uma bênção na vida da sua família. Quando eu ia nascer, o cordão umbilical estava enrolado na minha garganta, eu ia morrer. A minha mãe morreu na hora que eu nasci. E aí os médicos tentaram salvar a menina. Tiraram a fórceps na marra, porque a mãe estava morta. Para os médicos ela estava morta. E aí tiraram a criança, enroscada, já roxa, ia morrer. E enquanto eles estavam tentando salvar a minha vida, o milagre aconteceu na vida da minha mãe. E ela disse: o sangue de Jesus tem poder. E o poder de Deus encheu aquela sala de cirurgia. E os médicos se espantaram e disseram: ela está viva. Eu sou um milagre, nós somos um milagre. Você teve um filho e você teve uma gravidez difícil, você passou um parto difícil, o seu filho foi muito doentinho na infância. Ei, tem um presente de Deus dentro da sua casa. O que é que nós estamos fazendo com esse presente? Como é que nós estamos cuidando desse presente? Ah, apóstola, será que é um presente mesmo? Eu tenho chorado tanto por causa desse presente. Ah, apóstola, será que é um presente mesmo? Vamos olhar o que diz a palavra de Deus no Salmo 127, no versículo 3. Salmo 127, no versículo 3. Se seu filho estiver perto de você, eu quero que você segure a mãozinha dele agora. A mãozinha ou a mãozona? Porque filho é filho, mesmo quando ele já está com 110 anos, né? Olha só o que diz a palavra de Deus. É só nisso que eu acredito, gente. Um dia desse eu vi uma moça dizendo assim: eu não vou poder dar o presente que a minha mãe pediu. E ela estava triste, e ela repetia isso: eu não vou poder dar o presente que a minha mãe pediu. Porque tem mãe, claro que você merece tudo, claro que você merece tudo. Mas se o seu filho te der um carro, amado, carro acaba. Ele vai te dar um carro zero. Ele vai te dar um carro zero. Ele vai te dar um carro zero. Aí você vai andar com ele pelo menos 3 anos e já vai trocar por outro zero, porque senão ele acaba. Ele vai te dar a melhor geladeira. Chega uma hora que ela também acaba. Ele vai te dar roupa, vai te dar bolsa, vai te dar viagem, tudo vai passar. Mas a melhor coisa que eu podia oferecer para você nessa noite é a palavra de Deus, que nunca vai acabar, que nunca vai passar, que nunca vai cair por terra e que nunca vai voltar vazia sem cumprir o seu propósito. E a palavra de Deus no Salmo 127, no versículo 3 diz: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é um presente. Não, pois é galardão, é presente. É um presente. Você pode olhar para o seu filho, bem no olho dele, e dizer: você é um presente para mim. Você é o meu presente. Estela, onde você estiver, você é o meu presente. Bia, você é o meu presente. Igreja amada, como mãe espiritual, eu digo para você: eu estou muito feliz, eu não preciso de mais nada. Você é o meu presente. Só quero que você cresça, só quero que você seja feliz, só quero que você ame a Deus e desfrute das bênçãos de Deus para a sua vida.
Você é um presente de Deus para a minha vida. Coisa boa. E o que dizer da mãe? Meu Deus, se o filho é um presente, imagine o que é a mãe para um filho. O que é a mãe para um filho? Mãe, a senhora é um presente para a minha vida. Depois ela olha, ela está beijando meu pai, porque é aniversário do meu pai também. Meu pai é esperto. Meu pai faz aniversário no dia das mães. Não tem essa. Parabéns, pai. Aí a mamãe não escutou o que eu falei, porque ela estava ali beijando ele, tá bom? Mas mãe, a senhora é um presente para a minha vida. Eu sei que o Beto tem muita coisa para falar, a Sula tem muita coisa para falar, a Andréia então, que a Andréia é a que mais fala, né gente, lá em casa, né? É a que mais fala. Mas eu quero dizer, a senhora é um presente de Deus para a minha vida. Amados, os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. Ele vai cuidar, Ele vai conduzir, Ele vai guardar. Quando você estiver desesperada, pensando num filho que não quer te ouvir, num filho que está numa situação difícil, eu quero que você se lembre e que você olhe para Deus e diga: Deus, a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Então eu quero pedir ao Senhor: cuida da tua herança. Cuida da tua herança, Senhor. Conduz a tua herança, Senhor. Conduz a tua herança, Senhor. E debaixo dessa palavra, eu quero profetizar que os seus filhos serão os melhores médicos dessa cidade. Que o governo dessa cidade vai estar nas mãos dos seus filhos. Que o melhor empresário dessa cidade vai ser seu filho, seu neto, seu sobrinho. Que o melhor reitor da universidade mais importante dessa cidade vai ser um filho da sua casa. Você crê nisso? Os melhores empregos serão para os nossos filhos. As melhores casas serão para os nossos filhos. Nossos filhos não vão mendigar nada, nem dinheiro, nem amor, nem carinho, nem atenção, porque eles serão plenos, cheios da presença de Deus, cheios do Espírito de Deus. Amém, amados? Você, mãe, tem um presente de Deus nas suas mãos, e com esse presente você pode influenciar toda uma geração para a glória do Senhor. E para finalizar, eu quero deixar algo para você. Se a sua Bíblia estiver aí na sua mão, eu quero que você abra em Isaías, capítulo 65, versículo 23. Abra aí a sua Bíblia. Oh meu Deus, como Deus é maravilhoso. E Ele é o Deus que faz promessa e cumpre a promessa. A palavra de Deus diz que fiel é aquele que fez a promessa. Ele cumpre a promessa que Ele faz. E olha essa palavra aqui, queridos: não mais trabalharão inutilmente. Já viu? Quando você chega no final do mês, você tem a impressão de que não está valendo a pena trabalhar? Você não está conseguindo fazer tudo o que você gostaria de fazer? Seus filhos não estão satisfeitos, a família está sofrendo. Não vão mais trabalhar inutilmente. Eu quero dizer com essa palavra aqui que vai valer a pena todo e qualquer esforço que você tem feito na direção da sua família. Amém? Nem vão gerar filhos para serem infelizes, porquanto serão um povo abençoado. Diga eu, abençoado por Yahvé, eles e todos os seus descendentes. Eu vou repetir, eu quero fazer isso com você de pé. Tem uma outra versão desse texto que diz assim: não trabalharão em vão. E aí quando eu disser isso, eu quero que você diga assim: vai valer a pena. Não trabalharão em vão. Amém? E a outra parte diz: nem terão filhos para a calamidade. E eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus e revestida da palavra de Deus, que você não gerou filho para vergonha, você não gerou filho para imoralidade,
Você não gerou filho para a escravidão do vício. Você não gerou filho para a tragédia. Você não gerou filho para que Satanás o escravize. Você não gerou filho para te fazer chorar. Você não gerou filho para a calamidade. Todos eles serão abençoados pelo Senhor, serão a alegria da sua casa. Essa é a promessa de Yahvé. Você acredita nisso? Celebre e aplauda o Senhor. E eu não sei se você tem medo da velhice. Eu não sei se você é aquele avô ou aquela avó que pede para o seu netinho te chamar de titio, sabe? Desculpa aí. Porque existem umas coisas assim na vida. Mas olha aqui, serão um povo abençoado, ele e todos os seus descendentes. Diga assim: meus netos serão felizes, benditos, bem-sucedidos. Isso é uma promessa de uma família de êxito, um futuro de êxito. Esse é o maior sonho do coração de um pai, do coração de uma mãe. Eu quero adorar o Senhor junto com você agora.